pegar nesse ponto aí que você falou, que nós estamos a falar muito no trabalho sobre isso, que é quando é que tu te lembras, durante estes anos todos, de tu dizeres eu sou migrante em Portugal? Ou isso é uma recorrência, ou às vezes tu pensas, não, ainda não sou, porque sou flutuante. Se tu te lembras de algum dia, algum evento específico em que tu disseste, não, eu sou mesmo migrante. É engraçado que eu nunca usei essa palavra, então eu diria que é hoje. E curiosamente hoje eu sou oficialmente português. Eu tenho meu cartão de cidadão, que está aqui. Eu tô aqui há 2 anos e 7 meses. 2013 para cá, lá vão 9 anos? 8 anos? E 8 anos já parece algum tempo. Sim, 7 anos com casa lá e depois nos últimos anos tenho ido lá todos os anos desde a pandemia que não. 5. Agora em outubro fazem 5 anos. 5 anos e alguns meses. Era um destino na altura que me pareceu... Eu fui em 2013. Eu tinha 22 anos, a primeira vez que pisei no Brasil. Eu fiz 23 anos no Brasil. Para vir em 2017. Foi o ano que eu vim. Eu nunca acertei o timing de nada na minha vida, exceto o timing de migrar. Será que agora é a hora? Com 34 anos, também me perguntava, nossa, mas com 34 anos, né, eu vou mudar de país, vou migrar. Então, bora fazer uma experiência. Foi um desejo também de experimentar alguma coisa. Acho que os 30 anos são um bocadinho reveladores para muita gente, é aqueles números muito circulares, não é? Mas que dizem, ou é agora ou também nunca vai ser, não é? Você quiser ficar no Brasil, você pode ficar e eu te arrumo trabalho. E eu, tá bem. E de repente ela disse, toda a gente da sala de ensaio, né? Todos os atores, e eles comemoraram, assim, tipo, eu, ok, vou ficar aqui, pronto, vou pelo menos fazer o próximo projeto. A gente só vê ali todos os dias na escola aquela velha história, né, de colonização, escravos, ouro. Eu fui ver o que disso sobrava entre mim e essa terra. Não sobrou nada, na verdade. Dessa antiga conexão, eu vim aqui e eu não consegui ver Portugal dos livros quando eu cheguei aqui. Essa descoberta de que ninguém sabia quem eu era aqui, né, e que eu poderia ser qualquer outra Júlia, né, que eu poderia me reinventar, que eu poderia experimentar ser de outra maneira, que, né, isso é uma liberdade, por um lado, muito linda, assim, que eu acho que só acontece mesmo quando você faz um deslocamento tão grande assim, né, tão distante. E isso eu lembro assim que ele me dava um tesão, assim, sabe, de liberdade, de poder me reinventar, né, e ser outra figura, não estar tão marcada, né, como a figura que era assim, que era assado, que reage assim, que faz assim, né, e experimentar outros modos. Certa condição física, emocional, material, etc., não permanente. É porque esse lugar em que estamos é transitório e não fixo. Então dizer que somos nos limita, percebe? Se assumirmos que estamos, logo veremos como somos. Vou tentar continuar estando esse texto. É um texto que eu fiz com um procedimento de encontro a uma outra pessoa e que parece que ele foi feito para esse processo, né? E eu nem o tinha, eu não estava com ele em mente, né? Mas ao longo dos dias, a partir das coisas que a gente foi conversando e que você foi propondo, ele se encaixou, né? Assim, com uma justeza nesse trabalho, né? E isso está acontecendo muito naturalmente. A minha sensação é de que ninguém está precisando ir buscar coisas ou o que eu vou produzir. É quase como se fosse uma mala de algumas coisas que estavam ali e que agora tem a possibilidade de virem à tona, né? Mas você é espanhola, mas você é... né? E eu nunca era brasileira. Eu era tudo menos brasileira. E quando eu dizia que eu era brasileira, aí sim, eu via no olhar de muitos outros fantasmas.
da safada, o da gostosa, o da infiel, ou o da exagerada, demasiado feliz, sempre a sorrir demasiado. Só dizer que ele, como cena inicial, ou que fosse, no início do espetáculo, ele antecipa várias, se não todas as questões que o público vai se deparar, não é? Também pode ser interessante que toma. Essas são todas as questões que vão ser abordadas ou que depois a pessoa já abre a porta. A porta já é forçada a ser aberta e a pessoa já começa. Onde é que eu estou? Você já sabe o que acontece aqui, não é, Magno? Que é a grande questão deste espetáculo é que não existe uma única primeira cena, não é? Sim. Existe um estranhamento de falar o que esses portugueses estão fazendo aqui. O que será que estas pessoas que escolheram estar aqui nesse lugar que para mim é tão... é o que é? Que graça é que será que tem para essas pessoas estar aqui? Eu não sabia responder essa pergunta. E foi na minha saída de Portugal que eu tive a necessidade de partilhar quem era eu, de onde eu vinha. Quando olhava, e ainda quando eu olho para o Brasil, para o passado, eu vejo esse passado, mas vejo o presente e penso no futuro, não é? E a imagem que permeia na minha cabeça quando eu olho para trás, não é? Tentando especular um futuro, um porvir, é como se eu tivesse mudado e as pessoas não. É como se eu tivesse vestido outras identidades e a minha mãe continuasse com aquela imagem daquele eu, daquela fotografia há 10 anos atrás. Um dos motivos eu acho que, quando eu olho para o Rio Tejo, quando eu olho para o mar, é inevitável não imaginar um desastre. É inevitável não imaginar que pode haver uma tsunami. E o segundo motivo vem uma relação muito próxima da desastre que aconteceu na minha cidade, a 30 quilômetros da minha cidade, foi o desastre que aconteceu em Bento Rodrigues, que é um vilarejo a 30 quilômetros da minha cidade, e foi algo que deixou uma marca muito forte naquele vilarejo, nos habitantes de Mariana, no Brasil. Sim, também, porque esse espetáculo provoca uma coisa muito interessante, que é esse tentar olhar para trás, reviver todas as vivências que eu tive no processo de migração e até se calhar voltar aqui um pouco nas histórias de infância e aquela preparação antes da viagem, do vir, então é toda assim uma aventura, não é? De voltar para trás. E acho que nós, enquanto processo criativo, até mesmo para depois levar para a cena, isso pode ser um mecanismo interessante, que é, através de uma gestualidade, trazer à tona uma memória. Como que é a fisicalidade dessa memória no corpo hoje em dia, nesse corpo, sei lá, 10 anos depois também, pode ser interessante. Mas também é um laboratório da observação dos movimentos do cotidiano, né? Dos movimentos simples, casuais, se assim posso dizer. E há muitas camadas. Como é que é andar para trás? Onde é que está o eixo? Onde é que está o apoio? Né? No simples gesto, né? Da mão levantando, como é que seria o caminho invertido? Onde é que está a força? E desse estado já alterado, eu preciso retornar a um estado, que era o estado do início.
Complexa a pergunta. O meu Rio de Janeiro foi mudando, eu fui entendendo que o Rio de Janeiro estaria em movimento quando pessoas que eu amo perderam a vida. Eu realmente não consigo definir o que é a morte. Eu só sei que nesse momento a escolha de migrar ela fica mais pesada. E é claro que no meio da vida existe a morte, como no meio da morte existe a vida. E a morte eu penso como não só como fim, mas como renascimento. Desde sempre eu penso na morte física, porque a minha experiência com a morte física foi traumática, no sentido de que quando não se fala da morte, ela se torna um trauma, né? Um tabu. É menos cruel quando é mais próxima, né? Essa experiência eu tive com a minha avó, que eu não me lembro da minha avó viva, mas eu lembro da minha avó morta. Eu não sei, sinceramente, se eu realmente perdesse ela, que buraco ficaria, assim, que tamanho de buraco, porque eu não ia poder voltar lá, também não me interessaria voltar lá só para ver um corpo, mas parece que aí eu começo a sentir falta desses 2 anos e 7 meses que eu tô aqui e que eu poderia estar aproveitando, né, com ela. E tu ali na colonização da roda, nós ficámos ali a comentar uns com os outros, esperávamos por ti ou não? Você usa batom? Não, só para... Não usa base, mas usa batom. Ah, veja uma vergonha na sua cara. Aqui eu tô numa migração muito interna, assim, de sair de um ponto e ir para outro ponto, mas dentro de mim. E às vezes essa migração ficou ainda mais forte do que a migração espacial. Parece que a migração espacial só facilitou um processo interno, que eu estava assim, fugindo dele há muito, muito tempo. E quando eu comecei, eu estava agora há pouco, me veio umas ideias de falar sobre o fantasma, né? Tem isso também, o que eu vejo fica ressoando dentro de mim, e eu falo assim, e onde que eu me coloco nisso? Onde que isso me atravessa também? Não sei se elas migram e transformam, ou se elas transformam e depois migram. Eu quero ser interessante pra você, pra te apaixonar, pra te... Entende? Eu tô entregando tudo, né? Descansar, entende? Sabe aquelas pessoas que seguram o espirro? Eu nunca entendi essas pessoas, mas eu segurava o susto, porque eu achava que no susto poderia pular alguma coisa pra fora. Uma coisa que eu não queria que fosse mostrada. Que eu ia ficar feminina, que eu ia... Ai, e as pessoas iam ver que dentro de mim não é só homem masculino, entende? As pessoas do trabalho são todas muito interessantes, cada uma tem um universo muito particular, cada uma tem uma potência na sua forma de ver a vida e de falar sobre ela. E aí também fiquei assim, nossa, uau, preciso vir com tudo também. Mexe, estica, fecha, junta. E abre, fecha, sobe, fecha, volta, sobe. É a mesma coisa que vender petróleo e ninguém morrer. É a mesma coisa que você tentar encaixar uma memória velha numa pessoa nova, uma lágrima nova numa dor antiga, uma piada velha com um riso novo, uma pessoa nova com um nome velho. É a mesma coisa que você vê um homem apertando tudo, socando tudo, apertando. Soca, bebe tudo, consome tudo, viola tudo, aperta, chuta tudo e ainda sem querer ser um homem. É como ver uma primavera começando com um homem sendo... É como amar um país. Amar um país
e nunca mais querer voltar para ele. Mesmo sendo e tendo nascido em Portugal, eu era sempre vista como estrangeira. E no Brasil eu consegui passar por brasileira. E isso não tem preço. Todo português que vai para o Brasil entende que ele não pode falar português daqui, porque lá as pessoas não entendem. Então acaba tendo que criar seu próprio brasileirês, né? Sim, Raquel, vamos aprender a dizer e-mail. Que dizia tipo e-mail, né? E-mail. E eles não percebiam o que era e-mail. Então de repente vem a produtora, Raquel, pensa em metade, meio. Então, e-mail. E parece que quando eu volto para cá, o sotaque que me chega é o do lugar onde eu nasci. Então fica muito confuso. Tu calada pareces brasileira. Se não abris a boca, pareces brasileira. Claro, depois falando, isso não havia qualquer dúvida. O meu sotaque denunciava-me sempre, por mais que eu utilizasse gíria, gíria brasileira, carioca, gerúndio, adaptasse algumas palavras, algumas expressões. Ao mesmo tempo que você tem vontade de escolher melhor suas palavras para quebrar menos a cara, você também quer que o outro faça um pequeno movimento de esforço de ir até o seu modo de pensar, que não é tão inacessível assim, e fazer aqui um jogo da gente se encontrar no meio do caminho. Então eu me sinto num cabo de guerra, que é aquela coisa de puxar corda, num cabo de guerra, às vezes, com a língua, que é esse, tipo, eu posso fazer o esforço de perceber determinadas diferenças no discurso e vou até você, mas vem um pouquinho até mim também, porque eu também preciso, só para as mãos ficarem mais próximas, assim, já, senão fica muito uma pessoa tentando alcançar a outra. Mas eu tenho, diariamente, problemas de comunicação. Faixa de pedestre é passadeira, geladeira é frigorífico, ônibus é autocarro, trem é comboio, carona é boleia, vitrine é montra, sticker é chave, calcinha é cueca, bunda é rabo é cu é bunda. Se liga nesse lance. Açougue é talho, conversível é descapotável. Goleiro, guarda-redes. Lugar é sítio. Goleiro é guarda-redes. Bala é rebuçado, cocô é cocó. Olha lá, tu tem que ter cuidado com uma coisa. Se for pedir uma torrada, vem duas. Portanto, se tu quiser uma, tem que pedir meia. Limão. Ai, gente, é uma vida de inferno isso. Limão é lima. Cuidado que limão é lima. E lima é limão. E lima é limão siciliano, né? Que era siciliano. Olha lá. Tu tem que ter cuidado com uma coisa. Se você pedir uma torrada, vem duas. Portanto, se você quiser uma, tem que pedir meia, entendeu? Ó, tem coisa que também não adianta tentar entender, não. É só aprender e repetir, tem que ser. Se liga na parada. Meu interesse aqui é descobrir, e eu acho que isso já aconteceu nessa primeira semana de trabalho, o potencial da gente descobrir a nossa própria história, não contar a nossa própria história como se a gente soubesse ela e ela fosse um fato dado. Acho que esse trabalho é uma oportunidade de pensar essa história e dar uma forma a ela que hoje ela não tem. É diferente, né? Conversar sobre isso na mesa de bar ou fazer telefonemas para a família, elaborar isso de uma forma artística como um objeto coletivo, para um público desconhecido, com quem a gente obviamente quer comunicar, é outra história, né? Essa história eu não sei como conta. Punchline. Foi uma morte muito rápida, portanto não foi esperada, e perceber que tu não vês, ou seja, a coisa de um funeral, não é? E o luto é também um ritual de passagem, não é? De despedir-te, de acabares ali um ciclo de uma relação com o corpo daquela pessoa, não é? E de repente, quando estava no Brasil e não tive a oportunidade de vir, ficou tudo muito abstrato. E como também acompanhar a dor das pessoas à distância, não é? Porque foi a minha tia, portanto, falar com os meus pais sobre isto e ouvi-los a chorar e eu a chorar, mas estás no telefone. E depois, tipo, queres concretizar a imagem, mas, tipo, a última vez que eu tinha falado com a minha tia era no Facebook, no chat, e eu ia lá ao chat e aquilo ainda estava vivo, porque ainda estava lá a conversa.
Então, pronto, é uma morte estranha, porque ao mesmo tempo eu já não estava aqui presente, não é? Portanto, eu já estava morta nessa relação. Uma das coisas que eu tenho mais saudades do Brasil é das pessoas. E é isso, é das pessoas. Elas não estão... Elas não estão no meu dia, não é? Com aquela facilidade com que estavam. E ao contrário de quando fui para o Brasil, não é? Eu sabia sempre que um dia ia voltar para Portugal. Portanto, as pessoas que eu deixei em Portugal, em algum momento elas iam voltar a estar no meu dia a dia, não é? E com as pessoas que ficaram no Rio, eu acho que isso não sei se vai voltar alguma vez a acontecer na minha vida, porque não sei se mais algum dia eu voltarei a morar no Rio. Às vezes, quando nós desaparecemos e voltamos a aparecer novamente, isso cria uma nova leitura dos outros sobre nós. Parece que somos muito impelidos a construir a nossa imagem digital para os outros, o que é que vemos, o que é que fazemos, como nos mostramos. E a gente esquece que a ausência, quando nós desaparecemos e voltamos a aparecer, que isso traz uma nova novidade sobre nós, não é? Não nos esgotamos, nós não temos uma permanência sempre de vida. E aqui no Brasil isso é um dispositivo cênico em que o público vê dos dois lados, que de alguma forma uma espécie de metáfora para esses dois lugares que os corpos migrantes circulam, essa impossibilidade de nós estarmos no nosso país de origem, no país que migramos ao mesmo tempo. Quando eu estou a trabalhar uma cena, por exemplo, a solo, algum intérprete está a fazê-lo, que ele vai ter uma ressonância e uma interpretação com outra cena que está a acontecer em simultâneo. Então, há um caminho dito cronológico em que são apresentadas essas cenas e que há um eixo a meio do trabalho, que é um processo de inversão daquilo que as pessoas acabaram de ver. Alguma coisa que parece que é igual, mas que ela depois se revela de forma totalmente diferente. Mais do que pensar que eu sou tipo o diretor do trabalho, não sei o quê, eu penso como uma espécie de curadoria, principalmente pegando nesse ponto que estavas a perguntar, a questionar, de que todos também são criadores e todos são artistas. Então é quase, para mim, como que cada cena, que às vezes é só uma pessoa ou são várias, ela faz parte de um objeto artístico não independente do universo curatorial, se a gente pensar assim, mas que eu consigo ver o trabalho da Kelly, eu consigo ver o trabalho da Gaia, do Magno, da Júlia, dos outros criadores que também estão no processo presencialmente, virtualmente. E vocês vêm buscar um carrinho de compras que está atrás do público deste lado, porque a gente quer ver vocês a atravessarem aqui e a virem para aqui. Eu não me importo de fazer. Tudo bem? Vou fazer? Vou fazer o quê então? Ó, Thiago, filma que a gente vai mandar isso pra Torre do Tom. Magno, por favor, me ajude. Data, local... Vamos contextualizar. Exatamente. A viagem começou dia 9 de março. De 1500. Passando por Canárias, Cabo Verde. Ele disse, eu não sou a melhor pessoa para escrever uma carta. Só vou colocar nela o que eu vi e consegui perceber. Exatamente. Uma coisa importante. Aquilo, na verdade, foi um acidente. Eles estavam indo para outro lugar. Fizeram a curva ali.
Eu não sei, isto aqui já é uma pescadinha de olho para mim próprio. Eu não sei se aquilo que eu estou a trabalhar em cena é um reenactment de algo que eu não consegui fazer. Não sei se é por aí, mas existem duas camadas neste trabalho artístico, que é pensar que a condição do migrante ela está muito próximo com uma relação de desaparecimento e de morte, seja ela física ou de não presença daquele corpo. Então acho que sim, acho que a morte está presente neste espetáculo, como esteve muito forte nestes últimos 2 anos com a pandemia, e de que me parece que, apesar de nós já estarmos a ver essa pandemia já muito longe, e que o que apetece mesmo é dizer vamos fazer um espetáculo sobre nada que tenha a ver com pandemia, tipo, não, mortes não, não. Há qualquer luto que eu acho que nós deveríamos ainda passar coletivamente, e que ele é necessário que aconteça coletivamente, e não dizer, pronto, já passou. Não passou, ele ainda está connosco.